Bom, dando continuidade, a primeira testemunha aqui, nós estamos na parte 5 agora, né, do livro dos crimes da Rua do Arvoredo. A primeira testemunha, então, eu vou dar início aqui. Carlos Schmidt, branco, solteiro, natural, da Prússia, de idade de 28 anos de idade, digo anos morador nessa cidade, onde vive de seu ofício de açougueiro. Ao costume disse nada, testemunha jurada pelo ministro nos Santos Evangelhos segundo o ritual da sua religião protestante, e declarando neste ato a testemunha não entender bem a linguagem portuguesa, o juiz nomeou para intérprete a Henrique Ronda, ao qual deferiu o juramento dos Santos Evangelhos para que, com toda a verdade, declarasse as respostas que o mesmo disser, explicando-lhes as perguntas que lhe fossem feitas, o qual o juramento sendo por ele aceito, assim o prometeu cumprir. E sendo perguntado se conhece Carlos Klausner, e sabe que destino teve ele, digo, teve que indivíduo, respondeu por intermédio do intérprete que conhecera a Carlos Klausner, por terem sido companheiros nos mesmo açougue durante 8 meses, no ano de 1862. E não sabe que destino este homem teve, mas sabe que desapareceu em setembro de 2863, por lhe ter dito Schwauasterspool. Perguntado que figura tinha Carlos Klausner, respondeu que era um homem de estatura média, reforçado, cabelos castanhos escuros, bem barbeado. Perguntado se o dito Carlos Klausner tinha algum sinal no rosto, respondeu que tinha um defeito no nariz, de um pequeno, um defeitinho no nariz, de uma postema, pelo que lhe tiraram um pedaço de um osso que o mesmo Klausner mostrou a ele, testemunha, e esse defeito era do lado esquerdo. Perguntado se Carlos Klausner usava algum enfeite na orelha, respondeu-lhe que tinha um brinco em uma orelha. Perguntado se o brinco usado por Carlos Klausner era o que lhe apresenta, respondeu que é o mesmo. Acho que ele mostrou lá o brinco. Perguntado se conhece a letra e papéis de Klausner, respondeu que sim, e sendo-lhe apresentados os documentos que se acham as folhas de 38, 40 e 90 dos autos, disse que pertencia a Klausner, sendo o próprio punho dele a assinatura do passaporte, as folhas 38, mas não lhe parecia de Klausner, a assinatura do recibo, as folhas 47, porque ele escrevia sempre com caracteres alemães. Perguntado como explica acharem
em poder de José Ramos esses papéis e o que se acham as folhas 51, 53, 54, 55, 56 e parecem pertencer a ele. Testemunha? Bom, dando a continuidade, então, respondeu que o bilhete de passagem de folhas 50 é dele testemunha. E as escritas, apesar de terem um nome semelhante ao de testemunha, são de remédios tomados por Klausner, e esses papéis estavam em casa de José Ramos, porque foram guardados na caixa de Klausner que José Ramos carregou. Segundo lhe disse o caixeiro da venda de Antônio Fernandes da Silva, quando ele testemunha foi perguntar pelos objetos de Klausner, ao tempo em que se achavam os cadáveres na casa de José Ramos. Perguntado se conhece as duas caixas verdes que estão presentes e os objetos que contêm uma delas. Respondeu que conhece bem as duas caixas por serem de Klausner e dos outros objetos que ele não apresentados reconhece como pertencentes a ele. Os seguintes: um paletó de pano, 3 coletes de lã verde, uns aventais de algodão azul, um travesseiro, colarinhos e peitos de camisa, uma tampa de caixa de cartão e um mapa e a caixa de metal para relógio. E sendo quebrado o selo e mostrado o relógio contido na mesma caixa, reconheceu também como pertencente a Klausner o relógio e cordão de cabelo. Reconheceu mais a testemunha como pertencentes a Klausner os 2 cobertores de lã verde e um lenço preto listado de vermelho e 2 chaves pequenas. Perguntado se os réus José Ramos e Carlos Hartmann tiveram relações com Klausner antes do seu desaparecimento, respondeu que José Ramos ia procurar Klausner desde o tempo em que ele testemunha trabalhou no mesmo açougue, mas não sabe das relações que tinham. Hartmann. Perguntado que o uso tinha as 2 caixas verdes e o que nelas se guardava, respondeu que na maior Klausner guardava roupa e na outra papéis e coisas miúdas, sendo-lhe mostrada a caixa menor e perguntado se já no tempo de Klausner tinha essa caixa as nódoas de sangue que hoje não se vê. Respondeu que não sabe por não ter reparado na caixa por dentro, e nada mais foi perguntado. E dada a palavra ao réu para contestar, por ele foi dito digno ao réu José Ramos para contestar a testemunha, por ele foi dito que a testemunha disse primeiro que não conhecia o cordão de cabelo e depois corrigiu o seu dito, e sobre isso é que tinha que observar. E dada a palavra do réu Carlos Hartmann, por ele foi dito que nada tinha que opor, e pela testemunha foi dito que reconhecia como pertencente a Klausner o cordão de cabelo. E havia de ser reconhecido pelas pessoas que andassem com Klausner, que sempre o trazia. E o que não reconhecia era o cordão de ouro que está junto ao relógio, e sendo-lhe lido o seu depoimento, achou
conforme assinou com o intérprete e o juiz, o doutor promotor e os réus perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, o escrivão interno que eu escrevi. Dando continuidade aqui então na segunda testemunha, Frederico João Branco, casado, natural da Saxônia, de 64 anos, morador nesta cidade onde vive, de seu ofício de fabricante de meias, ao costume disse nada, testemunha jurada pelo ministro aos santos evangelho, na forma de sua religião, no ritual protestante, e declarando não saber português. O juiz nomeou para interpretar a Henrique Ronda para servir debaixo de juramento que já havia prestado, o que assim se cumpriu. E sendo perguntado se conhecia Carlos Klausner, e sabe quando e como desapareceu ele dessa cidade, respondeu que conheceu a Klausner e que nos fins do ano passado, passando no açougue da Rua da Ponte, atrás da Igreja das Dores, disse-lhe que queria ir para as colônias. Klausner respondeu-lhe que também estava com desejos de ir para Montevidéu ou Buenos Aires, mas precisava ganhar mais dinheiro. Dias depois, indo ele testemunha procurar a Klausner, dinheiro. No dia seguinte, indo ele testemunha comprar carne no açougue de Klausner, como costumava, encontrou lá aos réus presentes e perguntando-lhes por Klausner, José Ramos lhe respondeu que tinha ido para a colônia de Petrópolis. Perguntado o que fazia os dois réus presentes na casa de Klausner, respondeu que não estavam fazendo nada e achavam-se ambos de pé. Perguntado que figura e que sinais tinha Klausner, respondeu que era homem de média estatura e forte, cabelos castanhos e barba cheia. Perguntando se tinha algum sinal no nariz, respondeu que tinha um defeito no nariz, não se lembra de que lado. Klausner lhe contou que tinha saído dali um pedaço de osso, mas não se lembra se lhe disse que saiu pela ferida ou que o médico cortou. Perguntado se Klausner usava algum enfeite nas orelhas, respondeu que tinha um brinco em uma orelha, não se lembra de que lado. E sendo-lhe apresentado o brinco, que se acha em juízo, e reconheceu pelo próprio usado por Klausner. Perguntado se conhece as duas caixas verdes que se acham presentes e os objetos contidos na maior delas, respondeu que conheceu as duas caixas, as cobertas de lã verde e paletó como pertencentes a Klausner, e os mais objetos não conhece. Perguntado se conhece o relógio e seus pertences que lhe não apresentados, respondeu que não conhece e se pertenciam a Klausner, não os usava nos dias de trabalho, quando ele testemunha o costumava ver. Perguntado se depois do desaparecimento de Klausner tem ouvido falar dele como achando-se nas colônias ou em qualquer outra parte, respondeu que nunca mais ouviu falar dele. Perguntado se soube ou ouviu dizer que Klausner tinha sido assassinado, respondeu que nunca ouviu dizer.
Perguntado se conhece a assinatura de Klausner, respondeu que não conhece. E nada mais foi perguntado nesse ato pelo intérprete. Foi dito que o apelido da testemunha era Swartzbolt e dada a palavra aos réus pelo réu José Ramos, foi dito que quando a testemunha lhe pergunta por Klausner, respondeu: ele vai se embora hoje ou amanhã, e não como diz a testemunha. Pela testemunha foi dito que confirmava o seu juramento, pois Ramos lhe tinha respondido que Klausner já se tinha ido embora. E sendo-lhe lido o seu depoimento, achou conforme e assinaram com o juiz, a testemunha, intérpretes, promotor público e réus. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão, que eu escrevi. Bem, agora vamos para a terceira testemunha. São 8 testemunhas. A terceira testemunha é João Hugo Tesse, branco, casado, natural da Prússia, de 28 anos de idade, morador nessa cidade onde vive de seu ofício de charuteiro. Ao costume, nada testemunha, jurada nos santos evangelhos e na forma de ritual da religião protestante, e prometeu dizer a verdade. Por não saber bem o português, foi perguntado e respondeu por meio de um intérprete, já juramentado Henrique Ronda, pela maneira seguinte. Perguntado se conheceu Carlos Klausner e se soube quando e como desapareceu dessa cidade. Respondeu que conheceu muito a Carlos Klausner por terem dormido juntos havia 2 anos na casa do irmão dele. Testemunha: durante 8 para 9 meses, quando Klausner queria aprender a fazer charutos. Disse mais que depois disso ele, testemunha, casou-se e poucas vezes viu a Klausner daí em diante. Recorda-se, porém, que 1 ou 2 vezes Klausner esteve em sua casa para comprar charutos e ouviu dizer que ele tinha vendido o açougue, mas não sabe a quem, e desapareceu, mas não sabe como. Perguntado que figura e sinais tinha Klausner, respondeu que era homem do meio, grosso, de cabelos castanhos, e no tempo que o conheceu tinha pouca barba. Perguntado se Klausner tinha algum sinal no nariz e enfeite nas orelhas, respondeu que tinha um defeito no nariz e disse que a ele, testemunha, que o moléstia mandou por que a ele, testemunha, que o médico na Alemanha lhe tinha tirado um pedaço do osso e por causa dessa moléstia mandou pôr um brinco na orelha. Não se recorda, porém, de que lado era o defeito e o do brinco. Perguntado se o brinco que se lhe apresenta era o usado por Klausner, respondeu que não pode assegurar que seja o mesmo, mas que era igual. Perguntado se conhece a assinatura e os papéis de Klausner, respondeu que conhece a assinatura e alguns papéis. E sendo-lhe apresentados os documentos, se acham as folhas 38 seguinte dos autos, disse que conhecia o passaporte de folhas 38 por
tê-lo visto na mão de Klausner, sendo do mesmo Klausner a assinatura desse passaporte e os demais papéis não pode assegurar que lhe pertence por nunca os ter visto em sua mão. Perguntado se conhece as duas caixas e os mais objetos que se lhe apresentam, respondeu que conhece as duas caixas como pertencentes a Klausner, mas que no tempo em que ele residiu na casa dele, testemunha tinha outra cor que se pode reconhecer raspando a pintura atual. Na tábua da fechadura tinha a caixa maior o nome de Klausner, e não se lembra se a menor também tinha, sendo permitido pelo juiz que a testemunha mostrasse a primeira cor da caixa. Por ela foi raspada uma parte da tábua da fechadura e disse que a cor que se descobria era a que efetivamente tinha as caixas no tempo que ele, testemunha, as conheceu. Disse mais que dos outros objetos conheceu em poder de Klausner os 2 cobertores, o travesseiro, um colete de lã, o relógio com a sua caixa e o cordão de cabelo e um paletó de lã de pano. Perguntado se ouviu dizer que Klausner tivesse sido assassinado, respondeu que quando se descobriram os cadáveres em casa de José Ramos, ouviu correr a voz de que Klausner tinha sido assassinado, mas que anteriormente não tinha ouvido falar. Perguntado a quem se atribuía o assassinato de Klausner, respondeu que a suspeita em geral era contra José Ramos por ter ficado com um açougue e não ter Klausner cobrado alguma dívida de carne fiada. Perguntado se nada ouviu dizer contra Carlos Hartmann, respondeu que não, e nada mais foi perguntado. E dada a palavra aos réus, por eles foi dita que nada tinham a contestar, e sendo-lhes lido o depoimento, acharam conforme assinou o juiz com a testemunha, intérprete, promotor público e réus. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão, que escrevi. Bom, vamos então à quarta testemunha. Olha de lado aqui por causa da claridade. João Hermann Adolfo Tese, branco, solteiro, natural da Prússia, que de 35 anos, morador nessa cidade, onde vive de seu ofício de charuteiro. Ao costume disse nada, testemunha jurada pelo ministro nos santos evangelhos do ritual da religião protestante, e prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhes fosse perguntado. Perguntado se sabe, digo, se conheceu Carlos Klausner e se sabe qual foi o seu destino quando desapareceu dessa cidade. Respondeu que conheceu por ter sido aprendiz em sua casa por espaço de 9 meses. Havia 2 anos, mais ou menos, ou digo meses, e daí saiu para ir estabelecer um açougue com um moço chamado Carlos, que também jurou como testemunha e não sabe que destino tomou Klausner, porém que depois que descobriram os cadáveres em casa de José Ramos, ouviu geralmente dizer que tinha sido assassinado, e indo ele, testemunha, a misericórdia, ver os ossos. Reconheceu a cabeça de Klausner por um brinco que estava pregado na caveira, e sendo-lhe apresentado o brinco, que já o juiz disse
a testemunha que devia ser aquele mesmo pela forma e tamanho do que usava Klausner. Perguntado que estatura tinha Klausner e quais os seus sinais e se tinha algum especial no rosto, respondeu que era um homem mais baixo do que alto, grosso de corpo, cabelos castanho e trazia barba e tinha um sinal abaixo do olho, mas não está certo de que lado. Klausner dizia que aquele sinal era de um osso que lhe tinha cortado. Perguntado se conhece as caixas e mais objetos que se lhe apresentam, respondeu que conhece como pertencentes a Klausner uma carta geográfica, um paletó de pano, umas ceroulas e meias de algodão azul, 3 cobertas de lã, 2 cobertores verdes, as 2 caixas e o relógio. Disse mais que Klausner também tinha uma corrente de cabelo semelhante à que está presente e uma caixa de relógio de metal também semelhante que viu que tinha dentro uma marca em papel. Não pode, porém, afirmar que estes 2 objetos sejam os mesmos de Klausner. Perguntado se as caixas tinham a mesma cor atual quando as viu em poder de Klausner, respondeu que não, que tinha uma cor de madeira e lhe parece que tinha um letreiro. Perguntado se viu a caixa mais pequena pelo interior pouco tempo antes de desaparecer Klausner e quando teve lugar o desaparecimento, respondeu que ouviu dizer que Klausner tinha desaparecido, mas não pode determinar o tempo, e não viu a caixa que se lhe indica nos últimos tempos em que ele aqui esteve. Perguntado se o réu Carlos Hartmann foi indicado como tendo parte no desaparecimento de Klausner, respondeu que não ouviu dizer. E nada mais foi perguntado, nada nada prestar. E sendo-lhe lido, acharam conforme e assinaram como o juiz, testemunha, o doutor promotor e réus. Perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão, que eu escrevi. Bem, então aqui tem um relato aqui que parece que foi modificado uma das caixas pelo José Ramos, né? Pode ser que ele tenha mudado para disfarçar alguma coisa, algum objeto ali, né? Que ele provavelmente fosse ocultar, ou a própria, sei lá, tipo assim, descartar a carne, né, dos corpos lá e tal. Então vamos para a quinta agora, a quinta testemunha. Antônio Fernandes da Silva, branco, solteiro, natural de Portugal, de 47 para 48 anos, morador nessa cidade onde vive de negócios. Ao costume disse nada, testemunha jurada pelo Ministério dos Santos Evangelho, perguntado na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse, ele foi perguntado. E sendo-lhe perguntado o que sabe sobre o desaparecimento de Carlos Klausner, que tinha açougue à rua da ponte na vizinhança dele, testemunha respondeu que Klausner era como que era com efeito seu vizinho e lhe disse muitas vezes que desejava ir para Montevidéu.
E como uma manhã em setembro do ano passado, vendo ele testemunha sair do açougue Klausner, carregada por dois negros, a pau e corda, a caixa maior das que estão presentes, era cor de madeira. Chegou à porta do açougue, e o réu José Ramos lhe disse que tinha comprado o açougue, que Klausner tinha se retirado para a colônia e que já estava embarcado em um lanchão, e que estava mandando conduzir os trastes para lhes levar. E ele, testemunha, surpreendeu-se de que o dono do açougue, com quem se dava muito, não se tivesse despedido dele. Perguntado se estava mais alguém no açougue com José Ramos, respondeu que não. Está certo se no dia que se tem referido o réu Carlos Ratman estivesse no açougue. Está, porém, bem lembrado que durante os 2 ou 3 dias imediatos o dito réu lá esteve vendendo carne. Perguntado qual era a figura e sinais característicos de Carlos Klausner, respondeu que era um homem de estatura regular, barbado, de cabelos meio louros, tinha uma contusão no nariz e um brinco em uma orelha. Parecia-lhe que o lado esquerdo, mas não está bem certo. Perguntado se o brinco era o que lhe apresenta, respondeu que não pode afirmar que seja o mesmo, mas era igual. Perguntando se conhece as roupas e mais objetos que se lhe apresentam como pertencentes a Klausner, respondeu que vó via a esse homem no seu trabalho de cortar carne, e lembra se usava de aventais semelhantes aos que estão presentes, mas não conhece os outros objetos. Perguntado se soube ou ouviu dizer que esse homem tivesse sido assassinado, respondeu que aproximadamente tem ouvido pela voz do povo que o réu José Ramos o matara, mas anteriormente nada ouviu dizer a este respeito, e nada mais foi perguntado. E dada a palavra aos réus para contestar, por eles foi dito que nada tinham a contestar. E lido o seu depoimento, achou conforme e assinou o juiz com a testemunha e réus perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão inteiro, que o escrevi. Deixa eu ver aqui. Tá. Certifico que intimei a testemunha Carlos Schmidt, Frederico João Schwarzbud, João Hugo Tesse, acho que é, João Hermano Adolfo Teche, e Antônio Fernandes da Silva, logo que acabaram de depor para não mudarem-se de suas atuais residências sem participarem neste juízo, sob as penas da lei, na conformidade do artigo 294 do regulamento número 120 de 31 de janeiro de 1842. E por requerimento não levarei logo em seguida aos seus depoimentos a competente certidão do que dou fé, tendo as mesmas ficando cientes. Porto Alegre, 6 de maio de 1864. Certifico que, por ordem do doutor-chefe de polícia desta província, Dário Rafael Calado, intimei as testemunhas Carlos Lorenz, Antônio Lerman e o menor Joaquim Filho, de João Antônio Machado da Rosa, para comparecerem
amanhã às 10 horas da manhã na sala da cadeia civil dessa cidade, a fim de deporem no presente processo instaurado contra os réus José Ramos e Carlos Hatchman, que dou fé, Porto Alegre, 6 de maio de 1864. Escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. Termo de assentada. Aos 7 dias do mês de maio do ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1864, neste leal e valorosa cidade de Porto Alegre, em em sala da cadeia da justiça, onde foi vindo o doutor juiz direito-chefe de província desta província, Dário Rafael Calado, comigo escrivão interino de meu cargo, ao diante nomeado, e sendo aí juntos os réus José Ramos e Carlos Hatchman, pelo dito juiz, foram inquiridas as testemunhas deste sumário, de maneira que o diante se seguem do que para constar faço este termo. Eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, o que eu escrevi. Bom, vamos para a sexta testemunha. Joaquim Antônio Machado da Rosa Filho, solteiro, natural dessa cidade, morador na mesma, onde vive o aprendiz de marceneiro na oficina de seu pai, na idade de 16 anos, ao costume nada testemunha jurada pelo ministro dos Santos Evangelho, que prometeu dizer a verdade do que soubesse, e lhe foi perguntado o que sabe sobre a morte de Carlos Klausner, a quem, segundo se parecem, os ossos desenterrados da casa de José Ramos. Disse que havia 8 ou 10 meses o réu Carlos Hatchman lhe entregou para amolar um facão de 2 cabos e uma machadinha de açougue. E ele, testemunha, amolou e entregou ao mesmo réu. No dia seguinte, o réu José Ramos veio ter com ele, testemunha, e perguntou-lhe se tinha feito aquele serviço e por quanto. O que ele, testemunha, explicou-lhe, mas hoje não se recorda quanto recebeu pelo seu trabalho, e nada mais sabe. Dada a palavra aos réus pelo réu José Ramos, foi dito que o machado a que se refere a testemunha é um estreito de cabo comprido, que lhe foi presente na Secretaria de Polícia pelo réu Carlos Hatchman. Foi dita que recebeu esses objetos de José Ramos para os mandar amolar, e o mandou em um marceneiro da rua da igreja, recebendo do mesmo José Ramos o dinheiro para pagar. E sendo lido o seu depoimento, achou conforme e assinou com o juiz dos réus perante a mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que o escrevi. Certificado que a testemunha supra foi notificada como testemunha, digo como menor, e tendo o mesmo, declaro ter 16 anos, e o ministro ordenou que fosse inquirida como testemunha, o que assim se cumpriu. Logo, intimei a mesma testemunha para não se mudar de sua atual residência dentro do prazo de 1 ano, ao contar nesta data como participar a este juízo sob as penas da lei, do que dou fé, era et supra. Escrivão interino João Luiz Teixeira Júnior. Pois bem, sétima testemunha então. Carlos Lourenço Branco, casado, natural da Saxônia, de 28 anos, de
30 anos de idade, morador nesta cidade onde vive, de seu ofício de sapateiro, ao costume disse nada, testemunha jurada pelo ministro dos Santos Evangelhos, na forma de sua religião e ritual protestante, e tendo ela declarado não saber bem o português, o ministro nomeou para intérprete Henrique Alexandre Nelson, a quem deferiu o juramento nos Santos Evangelhos na forma do ritual da sua religião protestante, o qual o juramento sendo por ele recebido, assim prometeu cumprir. Perguntado por intermédio do dito intérprete o que sabe sobre o desaparecimento de Carlos Klausner dessa cidade, disse que se dava muito com Klausner, a cuja casa costumava ir um dia de setembro do ano passado, que não pôde bem determinar, foi procurá-lo e não achou, e encontrado com o réu José Ramos na casa de Paradeda. Esse homem tinha ido embora para a colônia de Nova Petrópolis, sendo certo que Klausner falara em retirar-se. Disse mais que depois de se descobrirem os cadáveres em casa de José Ramos, conversando com lhes disse que era provável que José Ramos o tivesse matado, e ele, testemunha, foi referir isso ao doutor-chefe de polícia, e acompanhou a diligência que foi procurar as roupas de Klausner na casa de José Ramos. Perguntado que figura tinha o dito Klausner, respondeu que era um homem na média estatura, com os cabelos de cor escura, tinha um brinco em uma orelha do lado esquerdo e uma cicatriz no nariz do mesmo lado, de que uma operação que tinha feito na Europa. Perguntado se o brinco que usava Karl Klausner é o que se lhe apresenta, respondeu que é. Perguntado se reconhece as duas caixas e os objetos que contém a maior delas, respondeu que reconhece as duas caixas que tinha o nome de Klausner e foram pintadas de novo. Reconhece mais que os pertences ao mesmo Klausner, os dois cobertores verdes que compunham um só cobertor e foi cortado, 3 coletes de lã verdes, paletó de pano, 3 aventais de algodão azul, declarando que os aventais são de linho alemão, o travesseiro peito postiço para a camisa, o relógio na caixa de metal e o cordão de cabelo, mas que faltam ainda muitos objetos que Klausner possuía. Perguntado o que sabe a respeito do réu Hartmann, disse que o viu servindo como companheiro de José Ramos no açougue da Rua da Ponte, depois que este o comprou Klausner, e estava quase sempre sentado dentro do balcão, mas não sabe se era caixeiro ou sócio. Nada mais disse, e dada a palavra aos réus para contestar. Pelo réu José Ramos foi dito que as coisas reconhecidas pela testemunha como de Klausner foram por ele, réu, compradas a colonos alemães há mais de 1 ano e meio. Pelo réu Hartmann foi dito que nunca mesmo José Ramos lhe disse que tinha comprado aquele açougue e o primeiro dono tinha se retirado para Montevidéu e pediu que o ajudasse alguns dias para vender carne, o que ele, réu, fez, e pela testemunha foi dito que Klausner possuía grande número de pares de meias iguais aos que indicou, e não
pode bem assegurar que sejam estes mesmos por não terem marca como os outros não tinham. E, sendo lido seu depoimento, achou conforme e assinou com o juiz, os réus, intérpretes e o juiz Luiz Teixeira Júnior, escrivão, que escrevi. Certifico que instruiu a testemunha retroinquirida para não se mudar de sua atual residência dentro do prazo de 1 ano a contar dessa data, sem participar a este juízo sob as penas da lei, que ficou ciente do fé. Porto Alegre era et supra. Oitavo e última testemunha, Antônio Lerman, branco casado, natural da Saxônia, profissão sapateiro e morador nessa cidade de 32 anos de idade. Ao costume, nada testemunha jurada pelo Ministério dos Santos Evangélicos na forma de ritual da sua religião protestante e declarando não entender bem português, o ministro nomeou para servir de intérprete debaixo do juramento que prestou a Henriques Alexandre Nelson, o que sendo ele foi aceito, assim o prometeu cumprir. Perguntada a testemunha por intermédio do intérprete o que sabe a respeito do desaparecimento de Klausner, respondeu que ia duas por 3 vezes por sua semana à casa de Klausner. Em agosto do ano passado, ele ouviu dizer que se retirava para Montevidéu, que em um domingo pagou a Klausner algumas coisas que ele devia, trocando 10 mil réis, e desse domingo para seguinte ele desapareceu. Disse mais que, em 7 de setembro do ano passado, encontrando o réu José Ramos perto da casa de Pedro Lich, na doca, perguntou-lhe por Klausner, e José Ramos lhe disse que tinha ido para Petrópolis. Disse mais que, em uma ocasião, tendo mandado jantar a Klausner, este o não quis receber, dizer que ia jantar com José Ramos. Disse mais que ultimamente desconfiou que José Ramos tivesse assassinado Klausner. Perguntado qual era a figura e sinais de Klausner, respondeu que era da estatura dele, testemunha com cabelo e barba escura, com uma cicatriz no nariz que lhe parecia que era do lado esquerdo e um brinco em uma orelha do mesmo lado. Perguntado se o brinco usado por Klausner era como o que se lhe mostra, respondeu era igual a este. Perguntado se reconhece as caixas e mais objetos que lhe apresentam como pertencentes a Klausner, respondeu que conhece as 2 caixas, que eram cor de madeira e tinham o nome de Klausner, sobre os quais esteve sentado muitas vezes. Conhece mais os 2 cobertores que Klausner trouxe da Alemanha e dizia que não os vendia no Brasil. Conhece mais o petróleo de pano, travesseiro, aventais e coletes de lã, bem como a caixa de relógio e o cordão de cabelo, mas não pode dizer que o relógio seja o mesmo de Klausner, mas as correntes de ouro conhece, tendo visto como o mesmo Klausner. Perguntado se sabe de Carlos Hartmann tivesse alguma parte no desaparecimento de Klausner, respondeu-lhe que nada sabe sobre Hartmann e que apenas se lembra de o ter visto uma vez na casa de Klausner, e nada mais disse. E dada a palavra aos réus, para contestar pelo réu José Ramos, foi dito que o intérprete tinha traduzido mal um dito da testemunha, pois este dissera que Klausner tinha um cordão de cabelo semelhante ao que lhe mostrou, e não que esse era o cordão de Klausner. Disse que mais que nunca tinha convidado a Klausner para jantar. Ouvida de novo a testemunha, disse que o cordão de cabelo de Klausner era igual àquele que lhe mostrou, e disse mais que
muitas vezes Klausner tinha ido à casa de José Ramos como lhe declarou o mesmo Klausner em conversa. Pelo réu Carlos Hartmann foi dito que nada tinha a contestar, e sendo lido o depoimento acharam conforme e assinou o ministro com a testemunha, intérprete e réus perante mim, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino que o escrevi. Certifico que intimei a testemunha supra inquirida para não se mudar de sua atual residência dentro do prazo de 1 ano a contar desta data, sem o participar a este juízo sob as penas da Lei de Porto Alegre, 7 de maio de 1864. Conclusão. Aos 7 dias do mês de maio de 1864, anos nesta leal e valorosa cidade de Porto Alegre, em meu cartório faço estes autos conclusos. O doutor juiz de direito, chefe da polícia de província, Dário Rafael Calado. E para constar, faço este termo, eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, o que escrevi. No cartório, em 7 de maio de 1864. O escrivão intime a George Pfeiffer e Rodolfo Appenzeller, para procederem ao exame no documento das folhas 47, devendo comparecerem na Secretaria de Polícia às 11 horas da manhã do dia 9 do ocorrente. Porto Alegre, 7 de maio de 1864. Dito. No mesmo dia, mês e ano e lugar supra declarado na Secretaria de Polícia onde o escrivão foi vindo, e sendo ali pelo doutor-chefe de polícia me foram entregues estes autos com um despacho reto. E para constar faço este termo, eu, João Luiz Teixeira Júnior, escrivão interino, que escrevi. Intimei os peritos George Pfeiffer e Rodolfo Appenzeller para comparecerem na Secretaria de Polícia do dia 9 do corrente mês e ano, às 11 horas da manhã, para fim determinado no despacho retro do que dou fé, Porto Alegre, 7 de maio de 1864. Deixa eu ver agora aqui. Fala do auto do exame do corpo de delito de falsidade, como abaixo se declara. Bom, vou deixar essa etapa aqui para o próximo vídeo. Esse aqui é o 5º vídeo. Então, até o próximo vídeo.